Hoje, então, iniciamos uma nova temática, e essa temática é buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Eu acredito que é uma passagem muito conhecida, e nos próximos domingos nós, então, estaremos refletindo esse tema em 5 pontos. Receber o reino, encontrar o reino, receber o reino, viver o reino, proclamar o reino, a comunhão do reino. Então, encerraremos com a celebração da Santa Ceia. Queria convidar para quem tem a sua Bíblia, nós lermos essa passagem bíblica que é de Jesus para as multidões que estavam cercando Jesus, ouvindo ele, que faz parte do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7. E no meio desses 3 capítulos está esse buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Nós então leremos capítulo 6, versículos 25 até 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Até aqui. A gente poderia olhar esse texto como muitas vezes a gente olha já de ponto de partida, fala da preocupação, fala da ansiedade, fala das necessidades básicas de uma pessoa, e nós vivemos muito além das necessidades básicas de tudo que a gente precisa. Nós poderíamos olhar também alguns enfoques que Jesus olha de como poder enfrentar a ansiedade, as preocupações da vida. Mas nós queremos iniciar essa caminhada de 5 temas a partir desse ponto de vista, o reino de Deus. Essa deveria ser a preocupação. Poderíamos perguntar, mas o que é esse reino de Deus? Por que procurar ele em primeiro lugar e que o reino de Deus é o mais importante? Na Bíblia, se nós olharmos ela, caminharmos por ela, lermos ela, nós vamos perceber essa diferença. O reino dos céus, ele está fora, além, acima de nós. E se existe o reino dos céus, que é diferente e que se distingue de algo que não é o reino dos céus, é o reino desse mundo no qual nós vivemos. Esse mundo que a Bíblia diz jaz no maligno. Nesse mundo reina Satanás, reina o mal, reina a natureza humana, reina tantas coisas.
que nos cercam, que nos atraem, que nos, de alguma forma, tentam levar como as ondas do mar, que vêm agitadas e que querem arrastar uma pessoa. E Jesus, ele olha essa realidade para a gente se dar conta. O reino dos céus é diferente do reino desse mundo. O que é o reino dos céus? O reino dos céus é eterno. Ele é para sempre. O reino dos céus é de Deus. O reino desse mundo no qual nós vivemos aqui, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente tem, é transitório. A gente precisa por um tempo, não é eterno. Deus, ele criou todas as coisas de uma forma real, de uma forma boa. Mas o pecado, quando ele entrou nesse mundo, ele trouxe essa realidade diferente. Muitas vezes da aparência, do engano, da transitoriedade. E facilmente nosso coração ele se apega a tanta coisa desse mundo e a gente é capaz de perder o reino dos céus. Já pensaram? Jesus até numa ocasião disse assim: o que vale uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder? Ali ele fala a sua alma. Ou perder o reino dos céus? Perder aquilo que ela tem? Perder a sua família? Perder o seu sentido para viver, a sua razão para existir? Facilmente nossa vida ela se torna um agito que a gente nem se dá conta, que o reino dos céus, ele se distancia de nós. Ele está longe de nós. E Jesus, ele no meio disso tudo, desse ensinamento, no Sermão do Monte, ele olha para o reino dos céus. Essa deveria ser a nossa prioridade. No livro de Hebreus, o capítulo 11, versículo 16, diz: em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, não se envergonha de ser chamado o Deus deles, e preparou-lhes uma cidade. Para quem lembra de Hebreus 12, fala dos pais da fé do Antigo Testamento. Eles viveram pela fé. Eles não conheceram o reino de Deus. Eles conheceram Deus que fez história com o povo de Israel. Deus que escolheu Abraão, e a partir de Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Deus formou um povo, uma nação, onde Deus, ele é o Senhor, como nós lemos lá no Salmo 33. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Mas o livro de Hebreus, ele dá esse olhar dizendo que no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, eles viveram pela fé para aquilo que viria. E o que viria é o reino dos céus. E o livro de Hebreus, então, olha dizendo: agora, o reino dos céus está presente. Ele está aqui. O reino dos céus, ele veio até aqui. E se tornou presente aqui. Um reino sempre precisa de um rei, de alguém que governa. E esse rei, ele precisa de um lugar, de um reinado, de uma nação, uma pátria. E o livro de Hebreus, então, coloca isso dessa forma, que Deus, ele trouxe o reino dele para dentro desse mundo. Jesus até disse para Pilatos, né? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, as pessoas o aceitariam. O que move a vida das pessoas é o reino desse mundo, de quererem construir o seu próprio reino.
Muitos têm muitos recursos para construir o seu reino, e muitos têm, ou muito mais, têm muito pouco para construir o seu reino, mas cada um constrói o seu reino. Agora, Deus tinha essa promessa para Israel, de que ele traria, ou que o reino de Deus é eterno, que não vai passar. Foi essa promessa para Davi, que teria um descendente, e foi essa a promessa que os antigos viveram. Agora, no Novo Testamento, quando Jesus ensina aqui, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, o que ele quer dizer? Buscar o rei, e quando temos o rei, nós temos o reino, que é o reino de Deus, ou o reino dos céus. Agora Jesus deixa claro que o rei está aí. E através do rei, o reino, ele acontece. Talvez para muitas pessoas isso na ocasião também não estava muito bem claro e eles não conseguiram entender isso. Mas o que percebemos que o cristão, ele tem duas cidadanias. Não sei quem aqui tem duas cidadanias. Nós somos brasileiros, descendentes de alemães, italianos, não foge muito disso, talvez, africanos, negros, enfim, índios, né? Existe essa mistura toda. Mas a dupla cidadania é justamente quem busca o reino dos céus. Ele é cidadão aqui da terra, mas ele já está com a sua mente, com a sua trajetória de vida ligada ao reino dos céus. Ele, além de ser cidadão terreno, ele também é cidadão do céu. Dá para entender isso? É muito complicado. Então, o cristão, automaticamente, ele tem duas cidadanias. Ele tem a sua carteira de identidade que o identifica onde ele nasceu, onde ele mora, mas ele também tem o seu nome inscrito no livro da vida. Ele carrega no coração, na sua mente, uma marca, que é a marca do rei e do reino dos céus. Ele ainda vive nesse mundo, mas ele não é desse mundo. Ele ainda tem as coisas desse mundo, mas ele não está preso a isso, porque é transitório. A gente precisa disso enquanto vive nesse mundo. Agora, o que Deus prepara no reino dele é algo muito melhor. Até a Bíblia diz que Deus ele prepara um reino, uma casa, uma moradia, que é construída não por mãos humanas, mas que é construído pelas mãos de Deus. Se pensarmos que o ser humano consegue construir obras faraônicas, obras belas, encantadoras, existem aquelas construções selecionadas que são as maravilhas do mundo. Daí alguém diz, para mim nem é tanto, né? Mas imaginem, se nós pensarmos o reino dos céus, é algo preparado, construído por Deus, pelas mãos de Deus, aonde não há imperfeição. Agora vejam, quando Jesus vem a esse mundo, ele diz, o rei está aí e o reino se tornou presente. Talvez até nós concluímos, mas nós não o vemos. Não o vemos com os nossos olhos, mas nós o vemos com o nosso coração, pela fé, pela oração, pela palavra de Deus. Nós percebemos que nós, de alguma forma, mesmo o nosso corpo estando preso aqui, mas nossa mente, nossa fé, ela é transportada. Nossa visão, pensem no Nicodemos.
quando ele foi na presença de Jesus para tentar entender o reino dos céus, Jesus disse para o Nicodemos assim: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino. E se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar nesse reino. Dá para perceber que ele é bem diferente, que ele tem a ver com justiça, com santidade, com retidão, com honestidade, com transparência, com sinceridade. E Jesus veio trazer esse reino, para que nós possamos ter essa experiência, de não apenas termos uma passagem nesse mundo, mas de nós vivermos nesse mundo nos preparando para a eternidade podermos estar com Deus. Por isso esse convite, até um imperativo, uma ordem de Jesus: busquem o reino de Deus. Quer dizer, para nós o encontrarmos, não é apenas a gente pegar algo e ter para nós e dizer que é meu. Porque tudo aquilo que a gente toma, que a gente conquista e toma para si, acaba envelhecendo e perdendo o seu sentido. A gente entra numa casa, uma casa bonita, daqui a alguns dias, aquela casa já, as portas têm problema, as janelas já, né? E as coisas, a tinta começa a descascar. A gente coloca um móvel novo, há par de alguns anos a porta está, né? As coisas elas vão mudando. E esse é o nosso mundo. E quando Jesus diz busquem, quer dizer, nós buscamos aquilo que nós temos para cada dia, mas nós ainda buscamos aquilo que nós ainda não temos. Aquilo que Deus vai presenteando, nos dando, sustentando a cada dia, mas lá na frente vai ser completo. Paulo, em Colossenses 3, ele chega a dizer assim: agora que vocês morreram para esse mundo, e agora que vocês ressuscitaram para viver para Deus, busquem as coisas lá do alto. Dá para perceber isso? Busquem o reino de Deus. E o reino de Deus sempre é uma pessoa, que é o rei, e ele é Jesus, e o reino é o lugar onde ele está. Jesus até disse uma palavra lá em João 16:33, por conta do mundo não receber esse rei e não aceitar esse reino, ele diz: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a nossa certeza e nossa garantia. Jesus ele contou a parábola lá em Mateus 13:44, dizendo que o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo, o qual uma pessoa encontrou. Quando encontrou, guardou esse tesouro, foi comprar aquele campo para ter o campo e o seu tesouro. Essa história tem tudo a ver com a cultura daquela época, mas o que esse texto, essa história, essa parábola nos diz, que o reino dos céus, ele está escondido num campo. Que campo é esse? É a nossa vida, é o nosso trabalho, é a nossa casa, é a nossa família, é nas coisas que acontecem no dia a dia, é as coisas que também acontecem hoje. Certamente no meio de toda essa pandemia, epidemia, isolamento, nada disso está fora do controle de Deus. E a palavra de Deus nos faz olhar que no campo no qual nós vivemos e trabalhamos, onde a nossa vida acontece, ali existe um tesouro escondido. E esse tesouro escondido é
o reino dos céus, que é a presença de Jesus, é o reino de Jesus, o que Ele faz, de podermos saber que as coisas que acontecem e que vão acontecer não dependem de mim tão somente, mas Deus Ele quer usar tudo isso para manifestar o reino dEle, e nós podermos ver que nesse mundo as coisas elas são transitórias, elas são assim mesmo, mas a presença de Deus faz com que nós tenhamos alegria, paz, fé, esperança, amor, de nós podermos construir. Nós construímos o nosso reino, grande, pequeno, como cada um pode e consegue. Mas acima disso tudo, nós construímos e podemos construir e devemos construir o reino dos céus, que nós buscamos, que é construir junto com Jesus a palavra dele, o reino dele, nesse mundo transitório, onde as coisas elas passam. Foi essa também a oração de Jesus, quando ele ensinou os discípulos a orar. O evangelista Lucas, ele fala isso de uma forma muito interessante, porque os discípulos pediram para Jesus, Jesus, ensina-nos a orar, porque eles não sabiam como fazer uma oração exatamente. Porque os líderes, os discipuladores, ensinavam para os seus discípulos uma oração. E Jesus, ele começa assim, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. E daí? Venha o teu reino. Vejam, é uma petição. Aqui em Mateus 6, no versículo 33, nós vemos uma ordem, busquem isso. E vejam, a oração que Jesus ensina é em Mateus 6, versículo 10. Venha o teu reino. Quer dizer, o mundo natural no qual nós vivemos, onde nossa vida acontece, não pergunta por Deus. Cada um quer ser o seu próprio rei. Já ouviram essa afirmação que cada um tem um rei na sua barriga? Quando a gente é criança, a gente olha assim, mas não sei, né? A gente vê o umbigo e pensa, mas cadê, né? Está escondido aí. Mas é assim, que cada um procura o seu interesse. Nós queremos construir o nosso reino, e isso cria uma rivalidade, uma disputa. Quando eu estava pensando sobre esse buscar o reino de Deus, eu fiquei pensando, por que Jesus fala da ansiedade, da preocupação? Ele faz a comparação com as aves do céu, com os lírios do campo. Pensando no reino dos céus, nós deveríamos poder viver com convicção, com coragem, podendo enfrentar cada dia. Por que nós nos atormentamos com tantas coisas? Porque nós vivemos num mundo que não pergunta por Deus. Por isso nós vivemos algo fora desse mundo. Já pensaram? Nós vivemos nesse mundo algo fora desse mundo. Que nós buscamos em Deus, que nós buscamos do alto, que nós buscamos da palavra de Deus, que nós buscamos quando estamos em comunhão com Deus. Nós vivemos nesse mundo algo que nós buscamos hoje à noite. Nós buscamos nesse mundo algo que nós encontramos quando vamos no nosso quarto e fazemos nossa oração e conversamos com Deus e dizemos, Deus tem misericórdia de mim, das coisas que acontecem para eu poder enxergar o tesouro escondido no campo. O reino de Deus, ele está aí. Basta nós buscarmos. Basta nós cavarmos. Como aquele camarada lá que achou o tesouro escondido no campo. Basta nós pedirmos para Deus. É simples. Mas às vezes é tão difícil. Porque nós vivemos na transitoriedade nesse mundo, nós nos carregamos com nossos desejos, nossas vontades, a gente anda tão ocupado, nós buscamos o nosso reino, buscamos o reino desse mundo e esquecemos de Deus. Por isso nós andamos ansiosos, preocupados e
fazemos da nossa vida um tempo como muitas vezes a gente gostaria de fazer. Algumas pessoas para o ano de 2020 disseram: esse ano nós não vamos contar na nossa agenda. Até pensei, por que será? Porque as coisas são diferentes do que a gente planejou. Talvez esse ano se torne tão marcante que vai ser o ano mais importante da nossa vida, porque nós aprendemos coisas que a gente não teria aprendido se não fosse tudo isso, né? Talvez Deus tenha reservado para nós nesse ano um tesouro nesse campo de 2020 que nós estamos desperdiçando. Aí a gente repensa se a gente vai deixar de contar o ano de 2020. 3 coisas, porque nós temos essa dificuldade do reino de Deus. E muitas vezes temos essa dificuldade de encontrá-lo. Primeiro, nós nos preocupamos em participar de tudo. E nós acabamos esquecendo do reino de Deus. Nós normalmente temos tanta coisa para fazer, eu garanto que todos que estão aqui presentes, hoje à noite, de quem está nos assistindo em sua casa, confortável, quentinha, podemos ter essa comunhão junto, mas todos nós, apesar do isolamento, apesar da epidemia, pandemia e tudo mais, mas cada um de nós vai ter uma semana cheia de coisas para fazer, ou estou enganado? Bom, eu já sei o que vou fazer amanhã, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, já vou estar, minha agenda vai estar, sim, eu sempre olho no final de semana para trás tudo o que eu fiz e o que eu não fiz. A tendência é de olhar, poxa, mas essa semana não fiz tudo isso, agora amanhã eu vou começar a fazer o que eu não fiz. A gente se torna viciado nisso, mas a gente tem uma preocupação de fazer tudo, ou o máximo possível. Nós hoje temos tanta coisa que, normalmente de manhã, a primeira coisa que a gente liga é o celular, porque se a gente não olha o que está rolando, o que rolou durante a noite, durante o dia não vai dar tempo. Daí, durante o dia, nós fazemos tudo o que tem para fazer. Depois, a última coisa que a gente faz de noite, a gente ainda aproveita para ver aquilo que a gente ainda não viu. É assim ou estou enganado? Mas uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas é isso, né? Nós temos que estar ocupados. Isso faz porque nós não queremos perder nada. E agora, talvez a gente tenha que cuidar e dizer assim: em que lugar nessa semana está o reino dos céus? Quanto tempo nós colocamos na nossa agenda para estar com Deus? Será que hoje à noite estarmos aqui é o suficiente para essa semana toda? Eu confesso por mim mesmo na minha função, mas facilmente eu me ocupo com tanta coisa que se eu olhar o tempo que eu reservo de qualidade para Deus, às vezes é magrinho. E aí a nossa fé também se torna magrinha. Segunda coisa, nós tentamos atender os nossos desejos e as nossas vontades. No Pai Nosso nós oramos, né? Faça-se a tua vontade nos céus e na terra. Algumas pessoas já deram uma explicação que o Pai Nosso deveria de ser assim, né? Venha o teu reino e faça-se a tua vontade no céu e a nossa aqui. Existe uma mudança, uma conversão de nós entendermos que tudo que nós podemos fazer aqui não vai nos satisfazer completamente. O que vai nos satisfazer completamente é o reino dos céus. Quando nós o temos, quando nós o buscamos, quando nós o temos encontrado. Terceiro lugar, nós andamos muitas vezes ansiosos, preocupados, porque nós achamos que o reino dos céus está distante. Agora, quando Jesus veio a esse mundo, se tornando pessoa, se tornando carne, ele veio aqui. E hoje à noite, o primeiro ponto de buscarmos o reino de Deus é de nós o encontrarmos.
como aquele fazendeiro que encontrou aquele tesouro escondido no campo, que significa o reino de Deus. Para nós termos o reino de Deus, nós precisamos do rei, que ele reine, que ele governe. E ele, de fato, começa a, primeiramente, nos acolhendo, nos perdoando onde erramos e falhamos, e nos dando essa nova chance de nós buscarmos o reino de Deus. Eu pergunto, é isso que nós queremos? Buscar o reino de Deus? Queria que cada um de nós pudesse também hoje à noite refletir, e de nós sairmos hoje à noite daqui, olhando para essa semana, e pensarmos, onde eu quero me dispor para buscar o reino de Deus? Na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, no meu dia a dia, de poder estar dedicado a buscar o tesouro maior nas transitoriedades desse mundo. Se o mundo não pergunta por Deus, mas de nós podermos buscar o reino e vivê-lo aqui dentro desse mundo. Se a ansiedade vem, nós podemos viver na certeza que Deus nos dá. Se as tentações, as provações, nossa vontade vem, nós podemos dizer, nós queremos buscar o reino de Deus, a vontade dEle. Paulo chega a dizer assim, não se conformem com esse mundo, mas vivam a renovação, a transformação da mente, para que experimentem a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. E que Deus nos abençoe, que nós tenhamos esse encontro com Ele, com o Rei dos Reis, e que o reino dos céus possa entrar na nossa vida, na nossa realidade. Que nesse mundo nós sejamos cidadãos, brasileiros, taioenses, a cidade que nós pertencemos, mas que acima de tudo, a gente possa ter essa certeza, meu nome está escrito no livro da vida, por isso eu sou cidadão dos céus. Convido para nós orarmos. Obrigado, querido Deus, pela Tua palavra, obrigado que através da Tua palavra acontece uma irrupção para dentro desse mundo, que aconteceu quando Jesus veio a esse mundo em forma de criança, em forma de pessoa, e Jesus ele trouxe o reino através do ensino, através da vida. E obrigado que hoje Tu nos convidas a nós fazermos parte desse reino, a podermos ter o Rei Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós em nosso lugar, que deixou essa marca aqui nesse mundo de que Ele plantou o reino aqui, através da cruz, através do túmulo vazio, e que Jesus venceu todas as coisas. Isso nos dá a certeza de nós podermos buscar o reino, viver o reino, encontrar esse reino, e sabermos que nós podemos nos tornar cidadãos de uma nova pátria, de uma pátria celestial. E por isso queremos Te pedir que Tu nos ajudes a vivermos no reino desse mundo, que é diferente, que não pergunta por Ti, mas de nós podermos nos tornar mensageiros desse reino maravilhoso de amor, de graça e de justiça. Nós queremos ouvir a Tua voz, acolher esse convite e de fato buscarmos a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. E nessa confiança queremos também entregar nossa cidade, nosso país, também toda essa situação de saúde, de política, de economia. Ó Deus, obrigado que Tu não nos abandonas, mas que Tu te fazes presente em nós e também através de nós, onde cada um de nós está, ali Tu queres Te manifestar. Por isso agradecemos e
pedimos que tu nos guardes e abençoes. Amém.